Sou como um homem que tem tudo, mas espera por algo maior. Eu sou só teu. Eu sou só teu. Glória a Deus, glória a Deus. Que bom, né, irmãos? Nós estamos aqui nessa manhã louvando ao nosso Deus, celebrando ao nosso Deus. Que bom que você veio buscar a Deus nessa manhã. Nossos domingos aqui têm começado já às 8 horas da manhã em oração. Como tem sido bom, irmãos, a gente dobrar o nosso joelho aqui e tirar esse tempo. A gente sabe que durante a semana a gente tem o nosso corre-corre, a gente tem a nossa vida corrida, faz parte da sociedade moderna, mas domingo de manhã a gente tem conseguido, pela graça de Deus, tirar um tempo aqui de oração. E abrir o nosso domingo aqui, irmãos, em oração tem sido maravilhoso, porque a gente apresenta a igreja, apresenta a nossa família, apresenta a sua vida também diante do Senhor, para Deus realizar o seu propósito nas nossas vidas, como o evangelista Rodrigo aqui estava orando acerca dessa questão. Nós queremos servir ao Senhor, queremos viver o propósito de Deus na nossa vida, no nosso tempo e na nossa geração. Amém? Então a gente vai continuar a nossa série aqui. Hoje é a última pregação dessa série maravilhosa que nós temos trabalhado aqui, uma série que Deus colocou no coração do nosso irmão Diácono Wallace. O papel do cristão, aonde, irmãos? Nas esferas da vida. E é sobre isso que a gente vai tratar aqui nesta manhã. Abra sua Bíblia no capítulo 13 de Atos, versículo 36 e 37. Esse texto, irmãos, que nós leremos aqui, é apenas um texto básico para a gente conversar o nosso tema desta manhã. Dentro dessa série, como nós já lemos aqui, o papel do cristão nas esferas da sociedade, já foi tratado aqui, o diácono Wallace pregou sobre o papel do cristão na família, o papel do cristão no trabalho, o evangelista Rodrigo falou daquilo que significa de fato ser igreja, e hoje é a minha vez de pregar dentro dessa série, falar do papel do cristão, sabe aonde? Na sociedade. Pergunta aí para o seu irmão, você sabe qual é o seu papel na sociedade? Isso. Você sabe qual é o seu papel na sociedade? Evangelista Rodrigo, diácono Wallace, evangelista Diego. É o nosso papel, irmão. Você tem um papel, você não é um artista não, mas você tem um papel dado por Deus nessa sociedade como cristão. Seu papel como pai, seu papel como filho, seu papel na família, seu papel no trabalho, já trabalhamos isso aqui. Agora, do ponto de vista geral, o papel do cristão na sociedade. Porque Deus nos colocou para servir a Ele aonde? Dentro da sociedade. O próprio Jesus disse assim, olha, não peço, Senhor, falando com o Pai, né? Não peço, Pai, que os tire do mundo. Então, o propósito de Deus para a sua igreja não é tirá-la do mundo agora. O propósito de Deus para a sua igreja é usar a igreja, os discípulos de Cristo, na sociedade. E aí Jesus continua lá na sua oração sacerdotal, no capítulo 17 de João, dizendo assim, não peço que os tire do mundo, mas santifica-os na verdade. Então nós estamos num relacionamento com a sociedade, estamos num relacionamento com as pessoas e precisamos, irmãos, cumprir o nosso papel bonitinho de cristão dentro dessa sociedade. O artista, ele se esmera, né? Quando a gente fala do artista, e durante muito tempo aí nas novelas, durante muito tempo aí nos filmes, o artista ele faz o quê? Ele estuda, se dedica, ele se especializa, para quê? Para cumprir o seu papel no filme, para cumprir o seu papel na novela, e ele dá toda a sua vida para isso, não é? Quando a gente fala de um artista que quer ser um artista de excelência, o que ele faz? Ele se dedica totalmente, e através aí das décadas, o Brasil aí conheceu vários artistas aí, que se tornaram famosos dentro aí das novelas, dos filmes, dentro da televisão, enfim, tudo isso, irmãos, eles fazem, sabe para quê? Para cumprir um papel artístico. Imagine nós, servos de Cristo, cristãos, melhor dizendo,
no nosso papel, que é muito mais glorioso, muito mais importante e muito mais decisivo. Nós queremos nos dedicar plenamente na execução do nosso papel. Então, abra sua Bíblia, por favor, em Mateus, melhor dizendo, Atos capítulo 13, versículos 35 e 36. Nós iremos sair daqui com o nosso papel reforçado. Pastor, eu quero sair daqui com mais comprometimento ainda, de cumprir o meu papel como cristão na sociedade. Posso ler? Então diz assim a palavra de Deus. Assim ele diz noutra passagem: não permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tendo, pois, Davi servido o propósito de Deus, aonde? Em sua geração, adormeceu, foi sepultado com os seus antepassados, e o seu corpo se decompôs. Mas aquele a quem Deus ressuscitou, não sofreu decomposição. Senhor, nós lemos a sua palavra aqui nessa manhã, e pedimos ao teu Santo Espírito, Senhor, a capacidade, a iluminação de transmitir a sua palavra. Queremos sair daqui fortalecidos, Senhor, no nosso papel de cristão, na sociedade presente, na geração presente. Em nome de Jesus, amém. Bom, por que a gente leu esse texto? Esse texto é claro para nós, irmãos, que Deus tinha um propósito na vida de quem? Na vida de Davi. O texto mostrou muito claro aqui que Davi viveu o propósito de Deus dentro do quê? Dentro da sua geração. Esse texto aqui fala sobre a morte de Davi e fala sobre a ressurreição de Cristo. Mas eu não quero tratar propriamente desse tema. A gente pegou esse versículo para dar base para a nossa mensagem aqui nessa noite, nessa manhã, que é o papel do cristão na sociedade. E esse texto revela para nós com clareza que Davi cumpriu o seu papel dentro da sociedade que ele viveu. Davi cumpriu exatamente o propósito de Deus na geração em que ele viveu. O texto fala, e serviu ao propósito de Deus. E serviu aonde? Serviu no espaço sideral, serviu dentro de uma caverna, serviu fechado em algum lugar? Não, Davi serviu a Deus aonde? No meio da sua geração. Na sociedade com a qual ele viveu, ele pôde servir a Deus e cumprir plenamente o seu papel para o qual Deus o chamou. Se Deus fez isso com Davi, irmãos, deu capacidade a Davi, apesar de ser um homem pecador, apesar de ser um homem que cometeu falhas, Deus concedeu a Davi a graça e a capacidade de cumprir o seu propósito, de viver o seu papel na sua sociedade, na sua geração e no seu tempo. Se Deus fez isso com Davi, os apóstolos, os demais profetas, Deus também ele faz isso conosco, Ele nos capacita para a gente viver o nosso papel dentro dessa sociedade em que estamos vivendo. Mas se a gente está falando de cumprir o nosso papel, em primeiro lugar a gente precisa saber o que de fato significa ser cristão e o que de fato significa a sociedade do tempo presente. Porque a sociedade da época de Davi tinha um comportamento, tinha característica, tinha um perfil e tinha ali valores muito diferentes dos valores de outras sociedades e dos valores da nossa sociedade presente. Gente, a pior coisa, a gente está vivendo num tempo sem conhecer as características desse tempo. Qual é, irmãos, o perigo de viver dentro de um tempo e não conhecer as características do seu tempo? O perigo é tentar responder coisas que ninguém está mais perguntando. O perigo é tentar afirmar coisas que ninguém mais está aí para isso. Então, quando uma pessoa não consegue compreender o seu tempo, a sua geração e a sua época, ela na verdade não consegue viver plenamente conectado ao seu tempo. E o cristão, irmãos, o cristão, ele não chamou para ser alienado, ou melhor dizendo, Deus não chamou o cristão para ser alienado. Deus chamou o cristão para ser alguém conectado ao seu tempo, conectado à sua época, compreender a sua geração e a sua época, e para isso ele precisa analisar um pouco do seu tempo, da sua época, para conhecer as suas características. Ora, irmãos, a sociedade que a gente vive, a sociedade atual, aonde a gente está servindo a Deus e vivendo, é uma sociedade com características muito desafiadoras para nós que somos cristãos. No passado,
a religião desempenhava um papel determinante na vida do sujeito, seja qual for a religião. Hoje, quando a gente fala de mitologia dos gregos, mitologia dos egípcios, mitologia dos babilônios, mitologia do ponto de vista nosso, porque para aquelas sociedades, isso que eles viviam não era mitologia, era a verdade mais importante da sua vida. Agora não, a gente olha para essas questões religiosas do passado, a sociedade moderna olha para essas questões e diz, isso aí tudo é mitologia, mas eles davam a vida, por isso que eles criam. Então hoje a sociedade que a gente vive, ela encara a religião com uma postura de indiferença. Poucas pessoas hoje querem morrer de fato por sua religião, a não ser aqueles extremistas fanáticos que acabam morrendo pela sua religião e matando muitas pessoas. Mas a religião hoje é tratada como algo supersticioso, algo que não tem muito valor na sua vida. Tem um grande pensador da nossa época, que se colocou como grande inimigo do cristianismo, que ele chega a dizer que a religião é o ópio do povo, é a desgraça do povo. E não só outras religiões, inclusive também o cristianismo. Ora, irmãos, a sociedade que a gente vive hoje, ela não dá muita importância, de fato, para os valores cristãos. Não são mais os valores cristãos que regem a conduta, o pensamento da nossa época e da nossa geração. Por quê? Porque no nosso tempo, marcado pelo individualismo, o que importa é aquilo que você estabelece para a sua vida. Lembra daquela frase que tem aí, que você ouve várias vezes falar, meu corpo, minhas regras? As pessoas colocam isso como fundamento da sua vida. O que é isso? O indivíduo é o fator determinante para todas as coisas da sua vida e para todas as coisas da sua existência. Minha vida, minhas regras, eu faço o que eu quero, eu faço aquilo que eu determino, porque o valor que deve reger a minha vida não é um valor de um Deus que está lá no céu, não é um valor de uma religião, não é um valor de uma tradição, mas é o valor que eu quero estabelecer para a minha vida. Essa é uma das características dessa sociedade que a gente vive e convive. Por isso que a gente vê na nossa sociedade presente hoje o choque de gerações. O choque de gerações acontece justamente por isso, porque as gerações mais lá de trás viveu com base em tradições, e as gerações de hoje vivem à base de valores que foram disseminados no tempo presente e na cultura presente. Resultado qual é? Choque de gerações. Não existe mais um valor eterno, não existe mais um valor absoluto que rege o comportamento, o pensamento, a conduta das pessoas, porque se diz no tempo presente dessa sociedade que não existe verdade absoluta. É a minha verdade. O que é verdade para mim, não é verdade para você, então você vive com a sua verdade, eu vivo com a minha verdade, e cada um vai seguir a sua vida. Essa é a sociedade que a gente vive. E aí qual é o desafio, irmãos, para nós dentro dessa sociedade? É um desafio gigantesco. Por quê? Porque nós pregamos exatamente uma verdade absoluta. O que nós pregamos, irmãos? Que existe uma verdade absoluta, que existem valores absolutos, que existem princípios universais que devem reger a vida de todo ser humano. E que princípio é esse? E que verdade é essa? E que valor é esse? Nós sustentamos a verdade que é Cristo. Nós pregamos Cristo, que é verdade no Brasil, é verdade na Alemanha, é verdade nos Estados Unidos, é verdade em todo lugar. Mas isso vai na contramão da sociedade presente em que a gente vive. Por isso, irmãos, você como cristão, nessa geração e nessa época, precisa conhecer um pouco da sociedade que você vive. Precisa conhecer muito bem as características e os valores que marcam a nossa sociedade. Para quê? Para que a gente cumpra bem o nosso papel. Veja, a nossa sociedade presente fala da identidade fluida. Cada um constrói a sua própria identidade. E quando eu compreendo isso, quando eu compreendo que hoje o homem diz que não há nenhuma identidade absoluta, não há mulher, não há homem, você se constrói do jeito que você quiser, você dá a sua identidade pessoal para a sua vida, constrói a sua identidade de homem, de mulher ou de qualquer outra coisa, a partir do que você quer. Quando você compreende isso,
você está melhor capacitado para apresentar o Evangelho e cumprir o seu papel. Porque enquanto todo mundo está falando de uma nova identidade, de construir identidade, ao saber disso, a gente pode conversar apresentando que também nós queremos viver uma identidade. Nós chegamos dentro desse contexto com uma mensagem que vai falar ao homem do nosso tempo e da nossa geração. Por quê? Porque nesse contexto, sabendo que está todo mundo querendo reconstruir as suas identidades a partir daquilo que acha, a gente pode chegar nesse ambiente e falar também de uma nova identidade. E qual é a nova identidade que a gente prega? A identidade em Cristo Jesus. Hoje, irmãos, existe na nossa cultura e na nossa sociedade aquilo que eles chamam de identidade transversal. Olha, essa questão aqui de gênero é a questão transversal que deve determinar todas as áreas da sua vida e todas as esferas da sua vida. E a gente pode chegar e falar também nessa mesma linguagem. Por quê? Porque nós temos uma identidade transversal. Qual é a nossa identidade transversal que vai marcar todos os setores da sua vida? Qual é a identidade transversal que vai marcar você como pai, como mãe, como filho, como trabalhador, como profissional, como patrão? A identidade transversal que atravessa todas as áreas da nossa vida é a identidade de discípulo de Jesus que nós recebemos da parte de Deus. Então, irmãos, quando eu conheço a sociedade do meu tempo, eu posso conversar com o meu tempo, com a mesma linguagem, falando dos mesmos assuntos, mas partindo de princípios e valores diferentes. Isso é a gente estar conectado com o nosso tempo. Por isso você, como cristão, não pode jamais se alienar do tempo presente em que vivemos. Irmãos, muitos cristãos do passado achavam que cumprir o seu papel de cristão era só orar, era só jejuar, era só subir monte, era só se vestir de um certo jeito. Não, irmãos, o nosso papel na sociedade é estar presente no relacionamento com as pessoas. Eu não entro aqui não vou ali não, porque eu posso perder a minha santidade, eu posso acabar com a minha espiritualidade. Não, nós fomos chamados para estar em contato mesmo com a sociedade, seja numa festa, seja num teatro, seja num cinema, seja numa praia. Nós fomos chamados para estar em contato com a sociedade, mas assumindo uma identidade diferente. Isso é que vai nos capacitar a entender melhor o nosso papel. Quando a gente compreende a sociedade em que a gente vive, nós compreendemos melhor o nosso papel. Agora, você já se perguntou o que significa ser cristão, de fato? Porque a gente quer cumprir o nosso papel, certo? Nós queremos cumprir o nosso papel aonde? Na sociedade em que vivemos. Então, a gente precisa conhecer algumas marcas da nossa sociedade. Agora, se a gente vai cumprir o nosso papel de cristão, de fato, irmãos, o que significa ser cristão? Por que a gente carrega esse nome? Por que a gente carrega esse emblema? Por que você fala assim, eu sou cristão? Você já parou para pensar nessa questão? Pode parecer muito óbvio, mas é muito significativo, porque ao conhecer a minha identidade, facilita muito, irmãos, a compreensão do meu papel na sociedade em que vivo. Conhecer a sociedade que a gente vive e conhecer a minha identidade de cristão, facilita então o cumprimento do meu papel. Alguém já parou e já te perguntou o que significa ser cristão para você? Alguém já chegou para você e falou assim, fala para mim o que significa ser cristão? E qual é a resposta que você deu? Qual é a resposta que a gente pode dar para quando alguém nos pergunta por que você carrega esse nome? Por que você tem esse nome de cristão? Porque se você parar para analisar, Jesus não deu esse nome para a gente. Jesus chamou alguns dos seus discípulos de cristão, vem cá meus cristãos. Jesus falou isso, irmãos. Jesus chamou quem? Os seus discípulos. E a igreja em Jerusalém, a igreja no início, nos primeiros anos da sua caminhada, eles se consideravam cristãos? Eu sou cristão. Não. Porque nos primeiros anos da igreja, irmãos, como é que os discípulos de Jesus eram chamados? Os nazarenos. Esse pessoal aí são os nazarenos, porque seguiam Jesus de Nazaré. E aí deram um apelido, são os nazarenos. Inclusive, aqueles que na sua época não abraçaram o evangelho, diziam que os nazarenos estavam debaixo de maldição, e inclusive tem até documentos antigos que impreca, ou seja, clama maldição sobre os nazarenos. Quem são os nazarenos? Os discípulos de Jesus. Cadê o nome cristão? E além de serem chamados de nazareno, eles eram chamados também
os do caminho. Esse pessoal aí são os do caminho. Que caminho? O próprio Jesus, que era a verdade e a vida. Caminho, verdade e a vida. O que você percebe aqui? Está faltando qual o nome? Está faltando o nome que você usa para se definir na sua fé. Você se chama de cristão, mas no princípio os cristãos não eram chamados de cristãos. No princípio nem existia esse nome de cristão. E como é que você carrega e sustenta esse nome de cristão e se identifica como cristão? Ih, pastor, e agora você me complicou. Eu vim para fortalecer a minha identidade cristão, não sei nem mais o que é ser cristão. Calma, não fique desesperado. Bom, você era chamado de Nazareno, né? Nós éramos chamados de os dos caminhos, mas quando o evangelho chegou na cidade de Antioquia, uma cidade muito grande naquela época antiga, uma cidade muito populosa, o evangelho chegou ali através de pessoas simples. O evangelho chegou naquela cidade através de anônimos. Discípulos anônimos de Jesus foram para essa cidade e pregaram o evangelho naquela cidade. Proclamaram a palavra de Deus naquela cidade. E qual foi o resultado? Aquela cidade de Antioquia vivenciou um grande avivamento da parte de Deus. A graça de Deus se revelou dentro daquela cidade de forma poderosa e majestosa. Uma cidade que era uma das grandes metrópoles do mundo antigo. Pense numa grande metrópole. As grandes metrópoles do mundo antigo qual eram? Roma, a capital do mundo. Antioquia também fazia parte, Alexandria, Atenas, a cidade de Corinto, eram as mega cidades do mundo daquela época, super populosas, cidade avançada, cidade próspera. E de repente, essa cidade de Antioquia, capital da Síria naquela época, vivenciou uma grande manifestação da graça de Deus. Aquelas pessoas que estavam no curso da sua vida, no curso do mundo, no curso da cultura da sua época, foi transformada pela graça de Deus, foram impactadas pelo evangelho que chegou naquela cidade, através de pessoas simples como eu e você. Deus fez uma grande obra naquela cidade. E aí o que acontece ali, irmãos? Novamente veio o escárnio, novamente veio a zombaria. Quando a perseguição não era física, no sentido de tirar a vida dos discípulos, a perseguição vinha através do meme, da zoação, do tirar sarro, do escárnio, da ridicularização. E de repente surge naquela cidade de Antioquia vários seguidores de Jesus. Aqueles que deixaram de imitar o mundo, aqueles que deixaram de imitar o seu tempo, passaram a imitar Jesus Cristo, passaram a buscar ser uma cópia de Jesus na terra. E para tirar sarro, para zombar, para ridicularizar aqueles que deixaram de imitar o mundo, aqueles que deixaram de imitar a sua geração e passaram a imitar Jesus Cristo, seguindo o Evangelho, eles foram ridicularizados, escarnecidos com um apelido. Quem são esse pessoal aí dessa cidade? Quem é esse novo pessoal aí que está seguindo um tal de Jesus? Quem é esse pessoal aí que está imitando esse tal de Jesus? Por que Jesus está sendo imitado por essa gente aí? E aí, as autoridades daquela cidade, zombando, caçoando, ridicularizando, considerando aquele povo como um povinho, esses aí são os cristãos. Aí chamaram os discípulos de Cristo pelo um aumentativo pejorativo, um aumentativo de escárnio. Diminutivo de cristão, qual é, irmãos? Diminutivo de Cristo? Cristinho, né? E o aumentativo de Cristo? Cristão. Então, por que eles deram esse apelido para os imitadores de Cristo? Porque eles queriam zombar daquela fé. Eles queriam escarnecer daquela fé. Eles queriam coagir e deixar aquelas pessoas que imitavam a Jesus envergonhadas, sem jeito, constrangidas. Mas aquele apelido que veio para zoar, para escarnecer, para fazer meme, para tirar sarro, se tornou uma identidade de honra para todo seguidor de Jesus. Por isso, ser um cristão significa ser um imitador
imitador de Cristo, uma cópia de Cristo, um discípulo de Cristo. Essa é a nossa identidade, irmãos, de cristão. E a gente continua vivendo no mesmo contexto. A gente continua vivendo no mesmo contexto, porque assim como as autoridades de Antioquia escarnecia, ridicularizava, zombava, fazia meme dos seguidores de Jesus para constranger, para deixar ele inibido, para deixar ele acuado. Ainda hoje, a sociedade do tempo presente zomba, escarnece, tira sarro, faz meme. Sabe para quê? Para você esconder a sua identidade de cristão, para você ter vergonha de falar: eu sou cristão, eu sou imitador de Jesus. Mas quando ele entra com a sua graça na nossa vida, irmãos, ninguém segura essa identidade. Aquilo que para eles é desonra, zombaria, escárnio, para nós é honra, é privilégio ser cristão, porque eu sou um imitador de Cristo. Tem imitador de Cristo aqui hoje? Nós queremos ser uma cópia de Cristo, irmãos. Olha, até Maju gostou, viu? Amém, Maju? Maju até riu de felicidade. A gente tem muitos referenciais maravilhosos, irmãos, por aí. Muitas pessoas maravilhosas que a gente pode imitar, que a gente pode copiar, entre aspas, né? Ser uma cópia, né? Mas o nosso maior modelo, a nossa maior referência de imitação é o nosso Jesus. Eu quero ser uma cópia de Jesus. Eu quero ser um imitador de Jesus. Eu quero que as pessoas me confundam com Jesus. Como foi o grande missionário David Livingstone na África. O homem foi para lá levar o evangelho, impactou aquela geração. Morreu e foi enterrado ali. Aí depois foi outros lá pregar o evangelho. Vocês conhecem Jesus? A gente conhece. Ele morreu e está enterrado aqui. Confundiram o missionário de Cristo como o próprio Cristo, porque aquele homem levou a identidade de Cristo para aquele povo e para aquela geração. Eu e você, irmãos, temos um privilégio. E qual é? Ser imitador de Cristo. E como imitador de Cristo, nós queremos ser confundidos com o nosso Jesus nessa terra. É tão bom quando a pessoa nos considere, nos compara. Você parece com aquele artista. Para mim é difícil, porque eu sei que eu não sou muito bonito, mas deixa para lá. Você parece aquele artista, você parece aquela artista. A pessoa se sente orgulhosa, feliz. Eu pareço mesmo, mas o nosso maior orgulho, irmãos, é parecer com Jesus Cristo. Então qual é a sua identidade de cristão? Imitador de Cristo. Em que sociedade você está vivendo? Na sociedade moderna, que caminha para o afastamento de Deus. E é nessa sociedade que nós fomos chamados para cumprir o nosso papel de cristão. Quem quer cumprir esse papel aí? Então eu vou fechar aqui com 3 marcas desse papel, tá? Nós cumprimos esse papel através de 3 marcas fundamentais. Se nós aplicarmos essas marcas das nossas vidas, nós cumpriremos com excelência o nosso papel de cristão. E aqui é um ponto interessante. Não é cumprir o nosso papel de cristão de forma ofuscada. Não é cumprir o nosso papel de cristão de maneira envergonhada, tímida, constrangida. Não, é cumprir o nosso papel de cristão com excelência, com autoridade, com ousadia, com a boca cheia. Eu sou cristão mesmo. Ainda que a gente saiba que zombem, que escarneçam, que façam meme, que fale que nós somos atrasados, retrógrados, ridículos. Mas nós temos orgulho de dizer que somos cristãos, mas queremos dizer e evidentemente viver isso na prática. Então vamos lá para a gente fechar aqui rapidinho. Quais são as 3 marcas que vão fazer com que eu de fato viva o meu papel de cristão? A primeira marca que faz eu cumprir o meu papel de cristão nesse mundo é a conduta de inconformidade. Eu preciso assumir uma conduta de inconformidade nesse tempo e nessa geração. Pastor, me explica esse negócio de direito. O que é assumir uma conduta de inconformidade?
Romanos capítulo 12, a partir do verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresentem os seus corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não se conformem com esta sociedade, não se conformem com este século, não se conformem com este mundo. Tá, Paulo, então eu faço o quê? Ao não me conformar, seja transformado pela renovação da sua mente, para que experimentem qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade de Cristo. O que é a conduta de inconformidade? O que é a conduta de inconformismo? Não seja como a sociedade atual. Não se conformem com este século. Porque, irmãos, o nosso século tem uma forma de viver. O nosso século tem uma forma de pensar. O nosso século tem uma forma de sentir. O nosso século tem uma forma de se expressar. E aonde que a gente está vivendo? Lá no século de Cristo? Não. Onde você está vivendo? No século de Davi? Não, você está vivendo neste século. E esse século tenta nos pressionar e nos convidar. Venha ser como eu sou. A sociedade do nosso tempo tenta inibir a igreja para que a igreja viva da mesma forma. Não, irmãos, nós estamos na convivência com as pessoas. Nós não fomos chamados, grave isso, nós não fomos chamados para ser esquisitos. Você não foi chamado para ser esquisito. Você foi chamado para ser diferente. E aonde que a gente é diferente? Isolado dentro de um mosteiro? Não, a gente é diferente no relacionamento com as pessoas. Quando fala assim, que o legal, o barato é viver com várias mulheres, com várias coisas, você diz, o barato, o legal é dizer, o barato, o legal é viver como marido de uma só mulher e fiel no casamento. Eu acho isso muito interessante, porque tenho vários amigos, e aí eles me chamavam, chega aqui, pastor, vem aqui comer um churrasco conosco aqui, e chega lá, eles ficam tentando tirar sarro de mim, achando que eles são espertos e malandro. Eu falo assim para eles, malandro, entre aspas, né? Esperto sou eu, marido de uma só mulher, e quero ser fiel a Jesus Cristo. Aí eles morrem de rir, mas eles entendem a realidade disso, sabe por quê? Daqui a pouco um chega no canto e me chama assim, pô, pastor, isso aqui, isso, aquilo ali, outro. E começa a querer conversar, ô Diego, abrir o coração. Por quê? Porque diante do público, eles se acham espertos, eles se acham malandro, eles se acham pessoas da hora, mas na alma eles sabem que estão vazios. E aí é a hora que a gente chega, e lá no convívio mesmo, enquanto eles estão falando um monte de besteira e fazendo um monte de coisa, a gente apresenta o modelo de Cristo. Esse é o padrão de Cristo. Isso é, irmãos, a conduta de inconformidade. Por mais que o mundo siga numa direção, nós dentro desse mundo, não fugindo desse mundo, seguimos a conduta e o padrão de Cristo. A gente transforma a nossa mente pela palavra e vai viver num monte de meio de pessoas dos vários níveis, de mais variados níveis de pecado, como nós também somos pecadores. Mas lá nesse convívio, é você que santifica e não é você que é contaminado. Isso é muito lindo, irmão. E sem ser esquisito, sem ser chato, mas pregando o evangelho de maneira viva e intensa nesses ambientes. 2, como que eu cumpro o meu papel de cristão? Qual é a minha marca para viver esse papel de cristão? Capítulo 5, verso 13 de Mateus. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Como que eu cumpro o meu papel de cristão, irmãos? Iluminando a sociedade aonde eu vivo. Você é uma luz de Cristo aonde você está. E quando você reverbera essa luz, as pessoas que estão ao seu redor, elas são impactadas pelo Evangelho de Cristo. Enquanto a escuridão domina a mente e o coração de muitas pessoas em vários lugares, aonde nós chegamos para ser luz. Em terceiro lugar, eu cumpro esse meu papel de cristão na sociedade quando eu assumo o compromisso de levar a mensagem de Cristo aos perdidos através da minha vida como discípulo de Cristo.
1 Pedro, capítulo 2, a partir do verso 9, o apóstolo Pedro diz assim: mas vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Nós temos uma identidade, mas essa identidade tem que se prestar ao serviço. Uma identidade que Deus deu para ser expressada no serviço na sociedade, a fim de anunciar as grandezas daquele que vos chamou das trevas para maravilhosa luz. Eu cumpro o meu papel de cristão na sociedade quando eu abro a minha boca e jorro o rio do Evangelho em relação àquelas pessoas que estão ao meu redor. Vamos, irmãos, a um louvor, e daqui a pouco vamos fazer uma oração pedindo: Senhor, eu quero sair daqui nesta manhã mais fortalecido no meu papel de cristão na sociedade em que eu estou vivendo. Amém? Vamos louvar a Deus então. Somos tua herança, Ele é o nosso galardão. O teu olhar de graça nos atrai à redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. E o céu se une à terra como um beijo apaixonado. O coração dispara e o peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimento. Quando lembro, declare novamente: somos tua herança. Somos tua herança, Ele é o nosso galardão. E o teu olhar de graça nos atrai à redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara e meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimento. Quando lembro que Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. Oh, aleluia, Jesus. Vamos orar, irmãos. Davi cumpriu o propósito de Deus em sua geração. Ou seja, Davi cumpriu o propósito de Deus naquela sociedade aonde ele viveu. Agora é cada um de nós que foi chamado para viver esse papel de cristão. Eu quero ser um imitador de Jesus, eu quero ser um discípulo de Jesus, eu quero confirmar a minha vida com Ele. Nós precisamos, irmãos, pedir isso a Deus nessa manhã. Senhor, eu quero viver essa identidade de cristão. Eu quero assumir esse compromisso de viver como um discípulo do Senhor. Eu quero reconhecer o Senhor como meu Salvador, como meu Senhor, como aquele que se entregou por mim, que fez o sacrifício na cruz do Calvário e me deu essa nova identidade para eu viver o papel dessa nova identidade nesse tempo e nessa geração. Se você ainda não assumiu esse compromisso com Cristo, se você ainda não confirmou esse compromisso com Cristo, o Senhor te chama a fazer isso. Nós, irmãos, não podemos perder tempo, deixar para amanhã e depois. Por quê? Porque o compromisso é hoje, a chamada é hoje, no tempo presente. Agora o Senhor nos chama a viver esse encontro transformador com Ele, esse encontro de salvação, transformação, para a gente viver o nosso papel de cristão nessa sociedade. O perdido realmente está perdido. A nossa sociedade hoje, ela caminha para o afastamento. A gente vive num tempo de abandono do Evangelho, do abandono dos princípios do Evangelho. Mas Deus te chama a viver uma vida totalmente diferente. Deus te chama a se aproximar dEle e viver esse papel de luz, esse papel de sal, esse papel de proclamar as virtudes daquele
que chamou da escuridão para a luz. Aonde nós estávamos mergulhados na escuridão, hoje nós recebemos uma nova identidade, porque estamos em Cristo Jesus. Se você quiser fazer isso, é uma oportunidade que você tem nessa manhã. Se você quiser confirmar esse compromisso de ser mesmo discípulo de Jesus, confirmado, oficializado, é tempo que o Senhor nos dá para que a gente viva essa experiência tão maravilhosa. E você que já é discípulo de Jesus, você que já é aquele que está com Cristo, o Senhor quer te fortalecer para que você e eu possamos cumprir esse papel. Então vamos orar, irmãos, nessa manhã. Vamos pedir a Ele isso para as nossas vidas. Senhor, estamos aqui na sua presença, estamos diante de Ti, Senhor, e temos um papel a cumprir. Esse nome de cristão para nós, Senhor, não pode ser motivo de constrangimento, não pode ser motivo de peso. Esse nome tem que ser motivo de orgulho, de satisfação. E nós queremos viver, Senhor, esse papel impactando a sociedade do nosso tempo, com a Tua verdade, com a verdade única que é Cristo. Nós queremos, Senhor, ser diferente, não esquisitos. Nós queremos estar no relacionamento com as pessoas. Nós não queremos nos furtar e fugir do relacionamento com as pessoas, com medo de ser contaminado ou desviado. Não, Senhor, porque o Senhor nos chamou para estar nas esferas onde precisamos estar. E é no trabalho, na escola, na rua, é convivendo com os amigos, é conversando com as pessoas que a gente vive o nosso papel de cristão. Unja a nossa vida, nos dê autoridade para nas nossas conversas, enquanto, Senhor, muitos estão seguindo os seus princípios e os seus próprios valores, nos dê ousadia para, com amor e com autoridade, a gente apresentar os valores e os princípios do seu Evangelho. Jesus, nós não fomos chamados, Senhor, para seguir os outros, nós fomos chamados para seguir Jesus. E quando alguém apresentar aqueles valores distorcidos à nossa volta, nos dê sabedoria para a gente encaixar o valor do Evangelho, sem agredir ou ofender os outros, mas com ousadia e autoridade, apresentando os valores do Evangelho, para que essas pessoas sejam impactadas, salvas e transformadas em Cristo Jesus. Ó Deus, nos dê essa ousadia, esse enchimento, para a gente, nas várias esferas da vida, exercer o nosso papel com excelência. Nós não queremos ter vergonha do Evangelho, nós não queremos ter vergonha de ser cristão, nós não queremos ter vergonha, Senhor, de apresentar com autoridade os valores que sustentamos, tanto aqui, Senhor, nesse ambiente gostoso, como lá fora, nas nossas relações. Nós queremos a ousadia para transmitir os valores do seu Evangelho. Use as nossas vidas para impactar as pessoas. Em nome de Jesus. Amém. E o Pai me adotou.